Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente repercute tudo do que foi o vestiário do Internacional depois dessa derrota pro Fluminense, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Falo aqui direto da zona mista do estádio Beira-Rio pra gente falar um pouco do que foi dito pelo técnico Roger Machado, que assumiu a sua responsabilidade, falou também sobre erros coletivos e individuais da sua equipe na derrota para a equipe do Fluminense aqui no estádio Beira-Rio. A gente vai repercutir esse vestiário do Inter, o que foi dito pelo Roger. O Alan Patrick falou também sobre os erros cometidos pela equipe durante a partida e que culminaram nessa derrota, que torna muito difícil o jogo de volta lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. E o goleiro uruguaio Sérgio Rocher também falou depois do jogo aqui na zona mista, falou sobre o nervosismo que a equipe teve hoje no jogo contra o Fluminense, tá? Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, e também tem o apoio de Mais Ágil Assessoria. A Mais Ágil pode te ajudar, pode botar uma grana no teu bolso em até 1 hora com o teu FGTS. Aquele valor que fica lá parado na tua conta, tu não sabe quanto tem, não sabe como sacar, tu tá precisando de dinheiro rápido. A Mais Ágil, tu pode chamar eles pelo WhatsApp que tá na tela, ou também junto com o link da KTO de registro lá no primeiro comentário fixado, tem um link que te direciona para um atendente da Mais Ágil. Em até 1 hora eles vão te ajudar e vão botar essa grana no teu bolso, tá, gente? Bom, vamos lá. Derrota frustrante, 2-1 contra o Fluminense aqui no estádio Beira-Rio. Torna muito difícil a vida do Inter para o jogo de volta na semana que vem lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Estaremos lá a partir da próxima terça-feira para falar muito desse jogo. Ficaremos lá para o jogo contra o Bragantino do Brasileiro, do Flamengo, do jogo de ida da Copa do Brasil na outra semana. E vai ser um ambiente agora dos próximos dias até o jogo contra o São Paulo no final de semana aqui no Beira-Rio, de muita tensão pelo que foi aqui. O Inter está com um pé fora já das oitavas de final, mas tem uma chance. O Inter acredita nessa possibilidade de reverter a situação lá no Maracanã. Depois da partida, o técnico Roger Machado concedeu a entrevista coletiva, tá? E ele disse que na primeira partida de uma decisão com 2 jogos, então tem jogo, ele disse que acredita na sua equipe para o jogo de volta. Ele disse que o time sentiu muito o gol no início, teve um início razoável para bom, e aí vem o gol numa falha que ele não citou o nome do Thiago Maia, mas disse que veio de uma falha individual, mas também foi e passou por uma falha coletiva, e o Roger bateu muito nessa tecla, né, das falhas individuais e coletivas hoje. E ele disse que ele não gostou do jogo do seu time, que ele reconhece que ele tem a grande parcela de culpa, que ele tem responsabilidade, mas ele citou bastante essa questão de erros coletivos, de erros individuais da sua equipe aqui contra o Fluminense, que o Inter até consegue empatar, mas que também cedeu espaços, principalmente em contra-ataques para o Fluminense. Foi assim que o Fluminense fez o segundo gol com o Everaldo, que acabou dando a vitória no jogo de hoje. Ele disse que o Fluminense veio com 3 volantes, né, num bloco médio-baixo, com Hércules, Martinelli e Nonato, que fizeram uma baita partida hoje contra o Inter aqui no Beira-Rio, que tentou no início jogar em velocidade, mas que depois do erro do gol, daquele erro coletivo / individual, segundo o Roger Machado, o Inter perdeu um pouco do rumo da partida e do ritmo de jogo, mesmo que tenha conseguido ali na frente um empate com o Carboneiro. Ele disse que para o segundo tempo até tentou e pensou em colocar mais um atacante, e ele volta e acaba frustrando muito. Eu até acho, repito, eu fiz um vídeo de análise do jogo, que é o último vídeo aqui do canal, e eu falei, cara, o Ronaldo não entrou mal, ele até deu uma melhorada no meio de campo do Inter na vaga do Bruno Henrique, que mais uma vez foi muito mal, assim como o Thiago Maia, que o Roger demorou para tirar o Thiago Maia. Mas a questão é que o recado que tu passa, perdendo em casa de 2-1 pro Fluminense, num jogo de mata-mata, eliminatório, jogando na sua casa perante a 30, 35 mil torcedores, o recado que tu passa voltando só com o Ronaldo, que é um volante, pô, tu tinha que voltar com mais um atacante ali, algum jeito de resolver, não mais um atacante para ter 2, 3 atacantes, mas para trocar um por outro. Por exemplo, o Wesley fez um jogo muito ruim, tira o Wesley, entende? O recado que tu passa nisso. Mas o Roger disse que ele até pensou em tentar botar mais um atacante, mas que talvez ele pudesse gerar mais espaço para o Fluminense, tomar, quem sabe, um terceiro gol e comprometer mais ainda o jogo de volta para o Maracanã na semana que vem. Então ele não fez isso, ele disse que, na sua ideia, ele colocou o Carboneiro mais próximo do gol, baixou o Alan Patrick como um segundo volante, botou o Tabata na vaga do Alan Patrick por dentro e o Alan Patrick como um segundo volante, mas ele disse que mesmo assim não deu certo e que é frustrante o resultado jogando dentro de casa, que a equipe coletivamente não funcionou e individualmente teve muitos jogadores abaixo, mas segundo o Roger não está nada definido,
tem um próximo jogo e ele acredita bastante na possibilidade do Inter reverter o jogo lá. Falou bastante de novo que esse Inter, quando tem que esticar a corda, ele melhora e ele dá resposta, e esses jogadores, esse grupo dá resposta, mas hoje era um dia de esticar a corda e o Inter não esticou essa corda, não deu certo, pelo menos a tentativa do Inter de esticar a corda, então vai ser difícil, vai ser bem difícil. Ele disse que os problemas que ele tem visto na equipe nesse retorno depois do Super Mundial é de reter a bola na frente da linha do adversário, que é um dos problemas, que a equipe também tem tido dificuldade nos duelos individuais e coletivos, e que, embora não tenha sido um bom jogo e tenha sido derrotado em casa, segundo o Roger, a equipe evoluiu depois da parada para o Super Mundial na avaliação do técnico do Inter, o que eu discordo bastante. Eu não acho que o Inter evoluiu, acho que o Inter está sendo o mesmo de antes da parada para o Super Mundial. O capitão do Inter, Alan Patrick, também se manifestou. Ele disse que esse tipo de jogo de decisão não te permite errar e que o grupo sabia da dificuldade que seria esse jogo, e que a equipe foi penalizada por erros próprios, que a equipe vinha bem na partida antes do gol do Fluminense, que a proposta do Fluminense era sair em escapadas e conseguiu 2 gols assim contra o Internacional, mas que agora é momento de ter a cabeça no lugar, corrigir e melhorar para tentar uma vitória na casa do Fluminense. Ele disse que os erros acontecem e fazem parte, só que quando tu tem que correr atrás do placar, naturalmente tu busca algo mais ofensivo, tu tenta e arrisca mais e tu tá sujeito a errar. Ele foi questionado muito sobre os erros do Inter na partida de hoje. Ele disse que no contexto coletivo é tentar melhorar para ter confiança e o individual também fluir melhor para o jogo de volta. O Rocher falou sobre o nervosismo da equipe. Ele disse que a equipe esteve muito nervosa depois do primeiro gol, num erro ali que foi do Thiago Maia. Ele, repito, não cita o Thiago Maia, ninguém citou nominalmente os jogadores que tiveram esses erros individuais, né? Preferiram falar muito mais do coletivo. Mas o Rocher disse que percebeu que a equipe estava muito nervosa em campo, principalmente depois do primeiro erro e do gol do Fluminense, que isso foi dificultando as coisas, foi dificultando o jogo, mas assim como a Alan Patrick e o Rocher bateu muito na tecla de que é possível e de que o Inter tem condições de buscar o resultado contra o Fluminense, vai precisar fazer pelo menos um gol de diferença para levar para os pênaltis, 2 ou mais para classificar direto para as quartas de final da Copa do Brasil. Começa uma pressão, óbvio que o torcedor vai pedir a saída do Roger, muitos torcedores, não só pelo jogo de hoje, mas pela sequência que o Inter vem tendo, mas eu posso dizer aqui, tá? O Inter não vai mudar de técnico agora. E é bem possível que mesmo que seja eliminado contra o Fluminense, não mude de técnico até os duelos contra o Flamengo na Libertadores. O Inter não tem muito nessa direção, essa característica, tendo 2 duelos, se cair em um, eliminar o treinador e ir para outro duelo, tá? Quando o Inter fez isso com o Kudê, porque o Inter via que estava insustentável. E pelo que eu já conversei com algumas pessoas ao longo das últimas semanas, e pelo que eu vejo das atitudes e do que é dito pela direção e pelo próprio Roger, eu não vejo hoje o trabalho do Roger, pelo menos na opinião da direção, como insustentável a ponto dele cair para o Fluminense e acabar sendo demitido. Claro, a gente sabe como é futebol. As coisas mudam, as opiniões e as decisões do dia para a noite, principalmente se acontece algo desse meio tempo. Mas hoje dá para dizer que o Roger não será demitido até o jogo contra o Fluminense, e eu acho pouco provável que seja demitido se cair para o Fluminense. Acho que o Inter vai manter ele pelo menos para os duelos contra o Flamengo na Libertadores, tá certo, gente? Qual que é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima.